Olá pessoal, vocês estão bem? O importante é estar bem. Eu estou bem, por isso que eu vou fazer um vídeo para vocês, tá? Gente, hoje eu vou falar um pouco sobre física. O que eu vou falar? Bom, tem muitas teorias, né? Muitas teorias físicas. Tem assim, na ciência terrestre tem muitas teorias, né? Mas nenhuma teoria nossa, né, conseguiu daqui da Terra, estou falando, teoria aqui da Terra, nenhuma, da Terra, desta dimensão de espaço-tempo, desta onde eu estou, onde existe essa luz, essa gravidade, esse ar. Nenhuma teoria desta dimensão conseguiu provar os espíritos ou outras dimensões através, né, de uma teoria que explique onde é que estão os espíritos, onde é que estão essas colônias espirituais, né? Isso existe, é óbvio. Mas as pessoas perguntam: mas se a ciência não provou, como é que eu vou acreditar? Gente, isso não tem nada a ver. A ciência, ela caminha a passos de formiga, né, gente? Não dá pra gente provar tudo de uma vez. Existem algumas teorias incompletas, com cálculos complicadíssimos, que vocês não iam gostar, cálculos de álgebra, por exemplo, a teoria das supercordas, né? São apenas teorias, coisa de matemático, sabe? É coisa de matemático, não existe uma comprovação em cima dessa teoria, né, gente? Mas existem essas teorias aqui da Terra, o que é um trabalho bonito até, mas não é uma prova da existência desses outros planos, né? Mas isso que eu quero deixar claro, são apenas teorias. Eu não quero que vocês se apeguem a teorias, né, gente? Para que vocês não se decepcionem lá na frente, onde a física certamente irá provar outros espaços-tempos, outros planos ou plano espiritual. Então não se apegue a essas teorias, pode estudar, são bonitas, mas são complicadíssimas, né? Vocês não vão gostar pela complexidade que elas apresentam. E não tem um resultado final, sabe? São teorias incompletas que não explicam tudo e que não há comprovação em cima disso. Pois bem, então, gente, não se apeguem só a uma teoria, estudem todas. Eu estudei todas para explicar para vocês essas coisas que vocês devem estudar todas, para que vocês possam discernir, né, o certo do errado, o verdadeiro do falso, né, o que é provado ou não, o que é teoria e o que é observação, para que vocês façam essas antíteses, né, do conhecimento. Vocês têm que ter esses opostos, o certo, o verdadeiro, né, o que é mais provável para mim ou não. Mas para isso vocês têm que saber todas as teorias, concordam? Não é chegar assim, não estudar nada e falar assim, ó, eu não acredito porque isso aí não tem lógica. É lógico que não tem lógica, você não estudou nada, né,
para ver se tem lógica ou não. Para que algo tenha lógica ou não, você precisa estudar várias teorias para que você se fundamente nessas teorias, para você dizer se tem lógica ou não, e não chegar assim, um ser ignorante, sem conhecimento nenhum, né? E falar, eu não acredito porque não tem lógica. Como é que você vai explicar para um cara desse, né, que existe essas coisas? É preciso estudo. Então, gente, é para isso que eu tô aqui, para dizer as coisas que eu estudei, não só as verdadeiras, mas as falsas também. Porque é preciso, né, gente, para que vocês façam essa comparação e digam, realmente tem lógica ou não. Mas sem o estudo, por exemplo, se você só ter uma opinião baseada em registros precários que você tem, por exemplo, você tem um arquétipo, você tem um registro, mas é precária, com pouca informação. Então é difícil você tirar uma conclusão aproximada da verdade, porque os seus registros não falam sobre isso. Por exemplo, se eu falar assim, com todo respeito aos crentes evangélicos, se eu falar para eles, ETs existem, ou espíritos estão aqui comigo, eles vão falar. Para eles que tem só o registro da Bíblia, eles vão dizer assim, é o demônio, né, que está ali, não tem nada de espírito nem ET, é o demônio que está influenciando ele. Não acreditem. Por que eles falam isso? Porque eles têm esses registros, né? Então eles comparam aos registros que eles têm. Mas, por exemplo, você falar de ufologia, você tem que ter competência, você tem que ter conhecimento, você tem que ter um arquétipo, né, elevado, extenso, uma expansão de consciência, para que você tenha autoridade de falar nisso, né? Por exemplo, o Chico Xavier é um ser muito louvável, um ser muito perfeito, né? Mas ele não tinha autoridade para falar em extraterrestre. O trabalho dele é com os espíritos de colônias, assim, espíritos de autores mortos, de pessoas desencarnadas, mas de ET ele não tinha tanta autoridade para falar. Agora, por exemplo, o professor Laércio, que estuda os casos, estuda as pessoas que tiveram abduções, que teve experiências, que tem experiências, que sempre vai ter experiências com ETs, e que tem um vasto arquétipo ou registro sobre isso, pode falar sobre isso. Agora, se vir um irmão, né, falar assim, essas coisas de ET, espíritos, não existem, porque está na Bíblia que isso não pode, que não existe, que seria uma influência demoníaca. Bom, nós respeitamos, os espíritos aqui que estão me ajudando. Claro, nós respeitamos, porque esses irmãos estão limitados a essa visão bíblica. Mas, para que você tenha uma opinião mais próxima da verdade, você tem que ter uma expansão de consciência, um alargamento nos seus conhecimentos, né, sobre os casos ufológicos e tal, e não se basear só no que dizem pessoas antigas, né, que falavam por convicções próprias também, né, essas coisas. Eles falavam que é o demônio, porque eles também não entendiam. E assim, então não dá para se basear num povo com uma moral antiga que não tinha conhecimento nenhum, né? Que via um disco voador, no caso de Elias, por exemplo, que foi arrebatado ao céu,
ele foi contado que Elias dizendo que viu uma carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo, gente, é um disco voador, mas na época ele não ia dizer um disco voador, ele ia dizer conforme os seus registros, a carruagem, o fogo, o que havia na época, né, gente? Então cada um fala conforme o conteúdo cultural que tem dentro de si. Então até mesmo Chico Xavier, gente, que muita pessoa idolatra, ele não tinha autoridade para falar de extraterrestre e nem arcabouço cultural, né, conhecimento suficiente para falar nisso. O trabalho dele era centrado em espíritos, né, essas coisas, né, gente? Então, vejam só, uma coisa que eu queria deixar claro, gente, é que eu não estou aqui para atacar nenhum religioso. Se você é crente evangélico, ainda não consegue aceitar extraterrestres, espíritos que estão aqui comigo, se você não consegue, né, por causa do seu arcabouço, da sua própria evolução, porque é preciso viver isso também, né? E eu vivo isso, então não tem como eu chegar e falar isso não existe. É uma experiência minha, né? Mas eu preciso também conhecer sobre a Bíblia, sobre tudo, para não falar bobagem, para não falar algo sobre os crentes, os católicos e não saber o que está falando, né? Então, gente, não vamos aceitar dogmas, né? Dogmas, verdades impostas sem questionar, né? Não vamos aceitar. Aceitem só o que vocês tiraram conclusões próprias, né? Que tem lógica para vocês. Não aceitem tudo assim só porque está na Bíblia, porque na Bíblia são convicções de outros homens que achavam aquilo e você foi atrás deles. Você está sendo um ladrão de crenças, você está roubando a crença dos outros. Tenham suas próprias crenças, suas próprias opiniões, tirem suas próprias conclusões. Não aceitem verdades impostas como a igreja nos colocou no passado, né? Os inquisidores, a Inquisição, se você não aceitasse, você morria, né? Hoje não tem mais isso, graças a Deus. Então já foi abolido a Inquisição. Mas se você fosse contra uma ideia bíblica, até mesmo Galileu, que provou que o Sol era o centro do nosso sistema, mas não estava de acordo com a Bíblia, porque os antigos acreditavam diferente. Ele foi obrigado a ir em júri, né, em tribunal, para negar. Ele teve que negar isso que ele descobriu cientificamente pelas suas observações astronômicas. Ele descobriu e provou, mas ele teve que negar isso em júri, em tribunal, porque isso ia contra os dogmas da igreja, as verdades impostas. Então ele teve que negar. Mesmo assim mataram ele, porque ele foi contra, né, as verdades da igreja, né? Então ele não negou, né? Mas obrigaram ele a negar. E como ele não negou, ele foi morto pela igreja. Também tem o caso de Giordano Bruno, né? Outros cientistas, né? Muito inteligentes, não digo inteligentes, muito evoluídos, né? Que provaram pra gente verdades que estavam contra a Bíblia, né? Então, gente, nada contra a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem muitos conhecimentos bons, mas você não pode aceitar tudo, porque isso se refere a um povo do passado, né? A crença deles, a moral da época. Então, vamos ter as nossas próprias opiniões e não ficar indo atrás de Rei Davi,
Rei Salomão, esses são apenas homens, gente, homens cheios de defeitos, sujeito a erros. Até o Albert Einstein, apenas um homem, sujeito a erros, ele não é perfeito, ele errou muito, né? Então, gente, o Einstein, por exemplo, quem fazia as equações para o Einstein era a mulher dele, ele errava todas as equações, né? Sem querer desmerecer o Einstein. Mas são apenas seres humanos que eu estou falando. Acredite em você, nas suas pesquisas, nas suas conclusões e nas suas experiências, sem se ater a homens do passado que tinham convicções pessoais, né? E tem uns que até dizem a verdade. Olha, eu vi, por exemplo, o caso de Elias, que viu uma carruagem de fogo e descreveu e tal. Ele descreveu e era realmente um disco voador, mas segundo a linguagem dele da época, o arcabouço cultural dele. Então, gente, essa é a minha proposta. Acreditem em vocês, nas suas pesquisas e nas suas experiências, né? Porque essas coisas de espiritismo não sou só eu que experiencio, são milhares de pessoas no mundo inteiro que experienciam a mesma coisa, ou seja, são fenômenos idênticos em todo o universo, vamos dizer assim, né? Então, como são fenômenos idênticos, é óbvio que isso existe. Nós podemos não poder explicar, né, totalmente cientificamente, mas eu estou falando nós, porque já existem teorias vindas dos espíritos que explicam isso. Mas fica para os outros vídeos, onde eu vou explicar essas teorias em mais minúcias, né, para vocês verem, para que sirva como um guia epistemológico, né? Do conhecimento humano. São assuntos assim de ponta, gente, e é dos espíritos. Eu vou dizer isso agora, não me cabe o mérito destas descobertas, mas sim aos espíritos que as enunciaram, que é o Alex, Emmanuel, Rafael e Sr. Maclay, né? Então são deles, eu apenas sou um mensageiro que vou explicar para vocês nas próximas aulas. Teoria deles que estão lá e explicam como existe lá e aqui, e as colônias aqui em cima da terra, e espíritos aqui, ETs andando sobre nós, e nós não estamos percebendo, mas existem, são matéria, sólido como nós. Para eles, nós somos espíritos, e para nós, eles são espíritos. Ou, para eles, nós somos fantasmas, e para nós, eles são fantasmas. É o princípio da relatividade virtual. Muito obrigado, senhores. Nas próximas aulas, fiquem tranquilos, as explicações já foram dadas, né? Mas a nossa ciência ainda não chegou, porque a nossa ciência, me desculpem, está atrasada em relação aos fenômenos espíritas, porque elas pesquisam, elas estão indo para um outro caminho, então elas estão fugindo um pouco. Não há pesquisas, né? Ninguém quer saber dessas coisas de espírito. Eles estão pesquisando outras coisas, gastando verba em outros assuntos. E o que é realmente importante, né? O espírito, quando você morre, a vida espiritual, você tem que se preparar para isso. Eles não investem nisso, o que é um grande equívoco. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? É a humanidade. Mas até a próxima. Agora eu preciso ir mesmo, né? Que eu não posso me estender muito. E nas próximas aulas eu explico direitinho tudo que eu aprendi, para vocês tirarem aí suas próprias conclusões. Lembrando que já existe uma teoria sólida sobre a existência
de espíritos, outras dimensões e tudo que o Espiritismo nos explica cientificamente. E eu vou explicar para vocês. Beijos e abraços, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.